Desembainhada, Senhor, põe o anjo aqui, não deixas que o adversário se escaneça e ramachou minha orelha, sobre com o teu sangue, Senhor, põe um anjo aqui. Oh Jesus, semiabrutélia, semiandro, comé, o teu sangue a poder, Senhor, ora, maçônia, brutélia, semicar, manifesta a tua glória, Senhor, neste lugar. Era, macana, nós clamamos a ti, Senhor, se faz presente, se levanta, brutélia, Senhor, ajuda a tua igreja, Pai. Sabra, tomélia, semicaia. A palavra de hoje se encontra em Atos capítulo 2, versículo 42. Acts 2, verse 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Aleluia, Senhor. Meus irmãos, um momento maravilhoso, nós estamos aqui, mas vamos entrar em comunhão em Deus. Pode sentar, meu filho. Vamos entrar em comunhão em Deus aqui, para que Deus ele venha manifestar o poder dele na nossa vida. Não vamos permitir que seja em vão, porque o diabo ele vem para roubar, para matar, para destruir. O diabo vem para que nós não venhamos a crer em Deus. Satanás ele vem para desanimar aquele que é o verdadeiro escolhido de Deus. Ele vem para tirar, para roubar a nossa fé, para destruir o plano de Deus nas nossas vidas, na vida daquele que mais precisa, meus irmãos. Porque se nós estamos aqui é porque nós precisamos. Jesus ele disse: eu não vou para os ricos não, para quem acha que está bem, para quem é saudável, para quem tem a vida perfeita. Eu vou para os pecadores, eu vou para os doentes, porque quem está saudável não precisa de médico. Ele falou, quem está saudável não precisa de médico. Então se nós estamos aqui é porque nós precisamos. Mas Satanás, o maligno, ele não quer, ele vem para roubar, ele vem para tirar aquilo que é de Deus. Ele vem tirar o crente do caminho da glória, da felicidade, da paz, do céu. E como é que ele faz isso? É muito simples. Através da nossa mente, através do teu corpo, através das suas prioridades, das minhas prioridades, meus irmãos. Somos nós que damos legalidade para o infortúnio, para o maligno, ele vir destruir o plano que Deus tem na nossa vida. E aqui nós vemos como viviam os convertidos, essa palavra aqui, como viviam. Deus nos deixou tudo, meus irmãos, as instruções de como nós devemos viver. Somos nós que nos desviamos pouco a pouco. Por que Satanás, o diabo, ele foi e ele pecou contra Deus? Ele foi jogado no inferno porque ele quis poder.
ele não se contentou com a presença de Deus, ele estava lá no céu, mas o céu não era suficiente para ele, e hoje para os crentes é a mesma coisa. Nunca o céu basta, nunca o céu basta, nunca a presença de Deus ela basta. Lúcifer estava lá, na presença de Deus, e lá só se prega o que? No céu se prega o que, meus irmãos? Louvor, santidade, presença. No céu é onde a presença de Deus ela reina, onde a santidade ela reina, onde os anjos louvam. Mas aquilo para ele não era o bastante, ele queria poder, ele queria aquisição. Então ele pegou ali o seu grupinho, olha só, e o grupinho estava lá no céu, e hoje nós estamos aqui na igreja. Pegou o seu grupinho e foi, vamos atrás, eu quero mais. A presença, que céu o quê? Vamos sair daqui. E hoje o Evangelho está a mesma coisa, meus irmãos. Deus ele quer nos trazer para a presença, para a santidade, para o louvor, para o céu, para a salvação. Só que o maligno ele trabalha falando, o que é isso? Como é o mesmo espírito, né, que era Lúcifer, hoje em dia é Satanás. Como é o mesmo espírito, quando ele entra dentro do ser humano, o ser humano começa a querer cobiçar outras coisas. O céu já não basta mais, a salvação, a prioridade já não basta. E aí ela começa a botar o seu coração em diversas coisas, e vai vivendo a sua própria vida, e uma vida completamente desalinhada com o poder de Deus. E aqui existiam esses homens, os discípulos, os apóstolos, muito simples, meus irmãos. As pessoas ali, Lucas era médico, tem Paulo também que era um mestre, Pedro, todo mundo, Mateus cobrador de impostos, Pedro tinha o seu emprego de caçador de peixe. Mas quando se depararam com Jesus, Jesus pegou e falou, larga tudo, porque agora tu não vai mais pescar peixe, tu vai ser pescador de homem, olha só. E ele pegou e ele largou tudo e foi atrás de Jesus com felicidade. E Paulo pegou e falou, tudo aquilo que eu tinha como preciosidade aos olhos dos homens, eu tomei como perda, porque agora Jesus ele preencheu, não tem espaço mais dentro de mim para nada além dele, olha só. Então nós vemos que a tendência do Evangelho é o quê? É a libertação. E hoje é um culto de libertação. Só que o povo de Deus, por quê? Que Deus pegou, a primeira coisa que Deus fez quando ouviu o seu povo no Egito, tirou o povo do Egito da zona de conforto. Da zona de conforto, sim, porque depois eles foram lá falar que tinha carne, que tinha tenda, estavam no conforto, por mais que estivesse na escravidão. Tirou, quando chamou Abraão, falou, sai, larga tudo, vem, me segue. Por quê, meus irmãos? Porque não dá para nós vivermos o plano do homem e o plano de Deus, meus irmãos. Não dá para nós cobiçarmos as coisas do mundo e nós cobiçarmos as coisas do céu. Não existe, não tem como, meus irmãos. Quando Jesus ele veio, ele foi mudando tudo. Aquele louco, aquele homem que era mendigo, cheio de demônio, que se batia com pedra, quando Jesus veio e libertou ele se vestiu de forma diferente, se assentou ao pé de Jesus, estava sã, a ponto que as pessoas temeram, falaram, como é que pode? Isso não é o mesmo homem, não é o mesmo homem. Então quando Jesus ele vem, meus irmãos, ele muda tudo, mas muda tudo para aqueles que estão dispostos. Por isso que ele pergunta, você quer? Siga-me, venha, siga-me. Ele nos dá a oportunidade de escolher, meus irmãos. E aqui nós vemos que como viviam os convertidos, Deus ele está nos ensinando para que nós viéssemos a voltar à essência. O mundo cada vez quer mais, o ser humano quer mais, o ser humano quer entrar na igreja para ter uma vida perfeita, mas não para ter uma vida com Deus. Nós queremos, eu também, meus irmãos, quantas vezes já entrei na igreja, Senhor, me ajuda nisso aqui, Senhor. Faz isso aqui, Senhor.
Ou às vezes você nem fala, mas seu coração já pensa, você já começa a fazer as coisas, orar já com o seu pensamento voltado, ele vai me ajudar, ele vai resolver isso, vai resolver aquilo. Então inconscientemente a gente vai fazendo, se comunicando com Deus, mas sempre com uma intenção, sempre com uma intenção de receber, de ser exaltado na terra do homem, olha só. Mas Jesus falou, esse reino aqui não é o meu reino, essa terra aqui não é a minha terra. E nós vemos que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão nas orações, olha só. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, olha só. Então as pessoas, meus irmãos, se depararam com o poder de Deus e foram sentindo a presença, foram vendendo, foram largando tudo, foram fazendo. Mas à medida que eles iam largando, que eles iam se deixando levar pelo céu, buscar o céu, mais vinham as pessoas, ofertava, mais vinham as pessoas, depositavam e eles distribuíam, olha só, e não faltava nada para aquela gente, até a ponto que os mais pobres, os mendigos, enfermos, olha só, todos eles aprenderam a depender de Deus. Eles não tinham nada, mas nada lhe faltava. Os que não tinham casa, tinham onde dormir. Os que antes passavam fome, estavam sendo alimentados, olha só. E os que eram doentes, se sararam para buscar a presença de Deus, para se encher do Espírito de Deus. Só que o mundo ele é corrompido, todos nós já sabemos disso. Mas nós não podemos nos deixar levar por essa corrupção. Muitas das vezes a gente se contenta com o poder de Deus, vê como Ele é maravilhoso, Ele nos traz na sua casa, Ele nos dá um sinal. Muitas das vezes, eu mesmo quando entrei na igreja, a primeira coisa que Ele fez foi me dar um sinal, mudar algo na minha vida ali, restituir minha família, o meu lar. E Ele vai vendo, Ele vai fazendo. E eu dou até um testemunho. Quando eu cheguei aqui, eu pegava, era 6 horas para eu ir para o Walmart fazer compra, que eu não conhecia ninguém, não tinha carro, eu tinha que pegar 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. E ali, e era sacolado, um negócio assim, mais de 10 sacolas de cada braço, meu Deus do céu. E eu acredito que o Espírito Santo, vendo aquilo ali, me deu a situação. Hoje em dia eu tenho 4 horas para poder ir no supermercado ali, tudo bem, mas o que eu estou querendo falar? É da bênção, não é? É do carro, não é isso, meu Deus. Isso é um sinal que Deus ele faz na nossa vida. Tudo que Deus ele faz nesse setor aqui carnal, terreno, é Deus ele falando para nós: olha, eu tenho poder, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha como mudei a tua vida, olha como eu fiz na tua vida, eu tenho poder agora. Se alinhe a tua vontade à minha. Vem para minha família, vem para perto de mim. Só que hoje em dia o Evangelho, as pessoas querem um Deus para resolver todos os seus problemas, para darem coisas para ela. Mas, meus irmãos, não há mais lindo do que a essência de Deus. A essência de Deus, ela está aqui na palavra. E como é que pode os apóstolos que fundaram ali o Evangelho, que pregavam a palavra de Deus, que viram Jesus, que viveram com Ele, e apóstolo Paulo ainda, que viu Ele ali ressuscitado, já depois no Espírito, largarem tudo e irem só atrás do Espírito Santo, meus irmãos? Só falar de salvação, só falar do reino de Deus, nos mostrando o quê? Nos mostrando o caminho. Mas hoje em dia eu não sei, as pessoas elas querem ir por um outro caminho, querem ir pelo caminho do sucesso carnal. Muitas vezes todos nós, a gente, é a nossa natureza, meus irmãos, é a nossa natureza. Mas Deus ele fala: façai morrer a tua natureza terrena carnal, façai morrer o teu ser carnal, terreno, porque esse teu ser terreno vai te levar para o inferno. Se nós buscarmos a Deus para termos as coisas na carne, nós vamos ser destinados para o inferno, meus irmãos. E nós vemos aqui os discípulos falar no versículo 45, vendiam suas propriedades e bens. E por que é que hoje a igreja está em busca não de vender, mas de comprar propriedades e bens?
O ser humano nunca quer vender, nunca quer abrir mão, sempre quer possuir mais, quer mais. Eu quero ir, Senhor, abre porta, abre porta, abre porta, faz isso. Mas o Evangelho não é ganhar, e sim dar. O Evangelho não é para prender, sim para libertar. Por isso que Deus ele vem pregando já o que vai acontecer na sua morte. Quando você morrer, você vai para o céu, você terá a vida eterna, ele fala. Ele não veio pregar sobre essa vida, ele não veio pregar sobre os anos que nós vamos viver aqui, e sim veio falar das coisas eternas. Então, meus irmãos, a partir de hoje é um culto de libertação, todos nós vamos buscar a partir de hoje as coisas celestiais, meus irmãos. Porque o Evangelho não é um Evangelho de ganhar, não é ganhar, e sim de você abrir mão, para que você, abrindo mão do que é do homem, receba então o que é de Deus na sua vida. Só abrindo mão do que é do homem que se pode receber o que é de Deus, o que é verdadeiro, meus irmãos. Não tem como nós vivemos a mentira e a verdade ao mesmo tempo. Não tem como. Por isso que Jesus ele veio rapidamente, 33 anos, em 3 anos cumpriu seu ministério. Ele não podia ficar aqui. Ele não podia ser igual Davi, que morreu aos quantos anos Davi morreu? 100 e poucos anos. Abraão, 100 e poucos anos. Ele não podia ser igual àqueles. Não podia. Porque agora é novo, é uma nova aliança, uma nova coisa, uma nova história. Ele veio com 33 anos, meus irmãos, e morreu, é muito novo, gente, muito novo. Morreu muito novo, porque ele não podia ficar. Que é para mostrar, ele está falando do quê? Ver se ele valorizou o tempo dele, as coisas que ele conquistara aqui na terra. Não valorizou. Mas antes assumiu a figura de servo ali, figura humana como servo. Orava, buscava a presença de Deus, né, missionário? Buscava a presença de Deus, orava lá, vendo o Getsemane lá, se ele não dobrou o joelho, se ele não suou sangue, ele orava, buscava. Ele teve que buscar, igual a nós aqui. E ele venceu, meus irmãos, ele venceu. Jesus ali, eu digo que se ele não estivesse ali buscando, ele ia ser levado, por mais que fosse Deus. Satanás ia vir, ia possuir. Então ele veio, buscou, se encheu da presença para falar: não, Senhor, não, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. E foi, aos 33 anos, olha só. Aos 33 anos entregou a sua vida para que hoje nós tivéssemos o seu Espírito, olha só, aqui conosco hoje, essa noite aqui, o seu Espírito. Não foi para ter as riquezas desse mundo, não foi para ter nada disso, foi para ter o seu Espírito, que é a maior riqueza, meus irmãos. Porque as coisas desse mundo, elas são passageiras. Você tem hoje uma coisa, um dinheiro na situação, amanhã aquele dinheiro acaba. Você vai no shopping, compra uma coisa, amanhã aquela coisa passa, lançam outra, todo ano, tudo vai ficando velho. A sua casa, os rodapés vão ficando pretos, as paredes vão descascando, a igreja já estava novinha, olha só como está cheio de marca, cheio de coisa no rodapé. Não adianta, por mais que a gente faça. Hoje todo mundo quer estar nos Estados Unidos, porque todo mundo quer estar nos Estados Unidos. Todo mundo quer estar nos Estados Unidos, porque todo mundo quer estar nos Estados Unidos. Amanhã, se a China for o melhor país e todo mundo estiver indo para a China, você vai perder aquele gosto. Amanhã, pouco a pouco, aí seus amigos começam a ir para a China, todo mundo fala que a China é maravilhosa, que a China, meu Deus, é revolucionária. Você vai querer ir para a China, você vai querer o green card chinês. Por quê? Porque as coisas são passageiras, meus irmãos. É só ver a história, quem mandava no mundo. Deus ele faz isso de tempo em tempo ao império, o Império Romano, o Império Grego, a Inglaterra, os Estados Unidos. Muda, vai mudar, tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. E Deus ele não quer que nós venhamos a ser levados pelos ventos de doutrina desse mundo. Ele quer que a gente venha andar focado na nossa pátria, porque ele fala: sois forasteiros, sois estrangeiros nesta terra.
sois estrangeiros nessa terra, olha só. E ele fala, aquele que não nega a si mesmo, que tome a sua cruz, dia após dia, vem após mim, não é digno de mim. Que nega a si mesmo, olha só. Nós estamos na casa de quem escreveu essa passagem. Agora, será que eu estou negando a mim mesmo? Ou será que eu estou em busca da mesma pessoa que está lá fora, que nunca abriu a Bíblia? Olha só. Quem sou eu? Quem sou eu? Então, uma passagem que toca muito meu coração é a passagem daquele rapaz que tinha uma situação, tinha ali, e ele fala, ó, juntei os meus celeiros, tem tanto dinheiro, não tem nem mais o que construir, tem nem mais o que fazer, vou construir mais, vou fazer mais. E aí, como se Jesus, ele pega, ele vem e fala, louco, tu és louco, porque essa noite, amanhã, irei vir buscar a tua alma, olha só. E o que tu construiu no céu, o que é que você tem comigo? Então isso me leva a pensar, imagina se Jesus ele voltasse agora. Imagina se ele voltasse agora, na primeira ressurreição dele, como diz em Apocalipse, na primeira vinda, que ele diz que só vai subir com ele quem é santo, quem é irrepreensível, quem andou de branco com ele. Imagina se ele vem aqui agora, e aí diz que só vai subir quem é santo, e você quer ficar aqui? Eu não quero. Começa a pensar nisso, me dá desespero. Imagina que você está vindo na igreja, você está aqui ouvindo, você está dedicando alguma coisa. Não é verdade? Nós não estamos de uma certa forma aqui fazendo um investimento? Então, ainda mais nós aqui que estamos sempre aqui. Quantos cultos nós já não viemos? Vocês aí também que estão assistindo, quantos cultos vocês já não assistiu? E agora você vai pegar esse investimento, vai jogar. Imagina quando ele voltar e você ficar, jogou tudo fora, maligno, como se ele tivesse conseguido, olha só. Nos botou para perder. E é isso que ele quer fazer. Que a igreja de Deus, ela perca quando vem no culto e não acontece nada, pelo amor de Deus, gente. Perca quando vem no culto, não sente a presença de Deus, as coisas não mudam na tua vida, você não tem felicidade, não tem paz, já está perdendo, porque a falta de paz e a falta de felicidade é falta de Deus. E logo pode-se dizer que se tem falta de Deus é porque muito se tem com o mundo. O que é a depressão? O que é a tristeza, meus irmãos? A depressão é a falta da bioquímica do seu cérebro. Falta serotonina, falta os hormônios, tudo, a química. Serotonina, falta os hormônios na sua mente, na tua bioquímica. Muitas vezes você pega um depressivo, leva ele para fazer um exame e tem realmente várias porcentagens baixas, que são indicador da depressão. Está faltando um hormônio, né? Aí fica com depressão. E esse hormônio está faltando por quê? Porque está faltando o gerador da felicidade, aquilo que ativa. Muitas pessoas ficam de depressão depois de um relacionamento, quando termina um relacionamento. Por quê? Porque aquela pessoa, isso já foi provado na ciência, aquela pessoa gera dopamina, que é um outro hormônio. Aquilo gera dopamina, então quando você tira, é igual tirar um remédio da pessoa. Falta dopamina, aí você fica triste. Tem muitas pessoas que não conseguem, porque tiraram o alimento dela. Então, isso vem. Então, meus irmãos, tudo isso, a depressão, a tristeza é a falta, porque o ser humano vai colocando o coração no mundo, nas coisas, nisso, naquilo, e o maligno Satanás, ele te engana, ele vai roubar, isso vai acabar uma hora. Quando ele agir nessa área, onde se encontra o teu coração, aí você vai entrar em depressão, porque ele tirou a tua fonte, aí vem a depressão, vem a tristeza. Mas já foi provado também na ciência o quê? Que falar em línguas gera serotonina, né? Os cientistas, tem os médicos aí, se Deus quiser, quando me formar, eu vou ser um desses, que prova que botaram as pessoas para falar em línguas e estão produzindo o mesmo hormônio, que quando bota a pessoa, que quando bota relacionamento, que quando até as pessoas se drogam, o mesmo serotonina fala em língua, e os ressonância magnética é acendendo, mostrando no cérebro da pessoa, que é acendendo.
Então Deus nos mostrando o quê? Pouco a pouco, está aqui nas nossas mãos, meus irmãos. Basta você trocar. Fala em línguas, fala com Deus, conversa com Deus. Que esses hormônios, tudo isso vai se preencher. E o que é do mundo acaba, mas o que é de Deus nunca acaba. O que é de Deus é eterno. Podem tirar, por isso que ele fala, podem tirar tudo, mas jamais tirarão o Santo Espírito, jamais tirarão a presença de Deus, meus irmãos, jamais. Então vê como é uma questão de nós irmos atrás do que Ele quer. E aí o ser humano, né, precisa de tanto, a gente quer tanto. Na verdade, tudo para preencher, né, uma química, algo do nosso cérebro, para nos dar um prazer, um mudança satânico. Nos dá um prazer satânico. E Deus está falando, olha só, os meus servos aqui, olha só, como é que pode? Eles largaram tudo, porque e estavam muito mais felizes que todo mundo que estava ali orando, Senhor, meu Deus, sentindo a presença de Deus, olha só, seguro, olha só, seguro. Porque, meus irmãos, a única coisa que pode nos dar segurança são as coisas de Deus, meus irmãos. Todo o resto nós estamos fadados a incerteza. A tua casa, o teu aluguel, pode vir um furacão, mas destruir tudo. Pode vir alguém com teu documento. Vocês sabem até que a cidadania americana tem lá no papel, não tem? Nós podemos revogar, acabar com isso aí no dia que nós quisermos, não importa. Se eu aprovei, se eu neguei, nós podemos voltar atrás e negar. Depende aí do teu documento, vê se não vão revogar. Eles podem, meus irmãos. 5, 10 anos depois, eles podem. Não importa, você vai no aeroporto, não importa o que você tem, vão te dar uma dura, vão fazer. O salário, tudo, meus irmãos, tudo gera incerteza. E a incerteza traz infelicidade, Mas Jesus, ele veio para falar, olha, minha igreja. Chega de ter incerteza, chega de ficar oscilando na tua felicidade, na tua paz. Não precisa disso. Não foi esse o motivo a qual eu vim. Foi para te dar o que é certo. Na casa do meu pai não há muitas moradas, ele não fala. Não há muitas moradas, está querendo nos dar certeza. Quem fez isso contigo? Quem fez isso comigo? Muito pelo contrário, o ser humano quer nos botar na mão dele. Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim. Jesus nunca quis que nós ficássemos na mão de ninguém. Ele sempre nos deixou livre-arbítrio, sempre nos deixou nós vermos por nós mesmos o quanto que Ele é maravilhoso, o quanto que Ele nos ama. Por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio, meus irmãos. Olha só, e tem uma história até, um testemunho de uma pessoa que teve uma revelação de Deus, não sei, meu irmão já deve ter escutado. E ali essa pessoa foi arrebatada assim, ela viu o céu, olha só, vamos tentar fazer uma viagem, vamos tentar imaginar. E ali existiam milhares de anjos, como um estádio, muito anjo. E esses anjos ficavam assistindo a terra aqui, quem estava dentro da igreja. Porque eles assistem, diz que eles almejam estar ganhando as almas, fazendo o que nós temos a condição de fazer. Olha só, olha o privilégio, gente, olha só. Eles ficam ali como querendo, meu Deus, se fosse eu. Só que todo mundo igual na igreja, assim, todo mundo igual. Porque estava todo mundo, e aí todo mundo com a vida normal. Todo mundo tinha o seu emprego, todo mundo ali com a sua situação. E os anjos ali assistindo, aí dali a pouco começaram a vir uma multidão de anjos só para um canto só. E começaram a olhar para uma pessoa ali. Começaram a olhar. E aquela pessoa era o quê? Ela estava padecendo, sofrendo como Jó. Olha só. Estava tendo dificuldade. E aí os anjos estavam olhando, se ajuntando e olhando. Por quê? E aí pararam de olhar para os outros, ficou uma multidão de anjos olhando só para aquela pessoa ali. Porque ela estava padecendo. Mas ela estava louvando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus. E é como os anjos, meu Deus, como é que pode? Vamos aqui olhar, vamos aqui louvar. Porque aquela pessoa está ali, mas olha como ela está glorificando a Deus, está dando glória em tudo que ela está passando, olha só. E ali os anjos vinham subindo e descendo a favor daquela vida, daquela pessoa ali. Subindo e descendo, meus irmãos. E é isso que Jesus ele quer passar para nós.
né? Não olha para a tua situação, para a tua dificuldade, porque é quando você mais está passando dificuldade, é onde mais Ele vai prover para te ajudar. Mais os anjos de Deus vão descer ao teu favor para mudar cada vez mais e mais e mais, para te encher cada vez mais e mais de poder, meus irmãos. Por isso que Ele fala, dê glória em tudo, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Nunca, jamais podemos reclamar pelas coisas que acontecem na nossa vida, porque na dificuldade tem a multidão de anjos lá em cima olhando para nós. Se nós estivermos glorificando, eles vão estar olhando para nós e vão estar descendo, nos enchendo a nossa vida, olha só, de felicidade, de capacitação, meus irmãos. Então por isso que o apóstolo Paulo fala que quando estou fraco, então é que estou forte. Porque quando nós estamos fracos, carnais, nós buscamos ainda mais, com mais poder a Deus, e Ele se manifesta com ainda mais poder, com ainda mais glória. O céu se manifesta. Então hoje aqui somos poucos, hoje aqui temos a nossa situação. Vamos dar glória a Deus, não importa, vamos dar glória a Deus. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que esteja acontecendo, porque quando sou fraco, então aqui sou forte, meus irmãos. Jesus ele nos fala. Só que o mundo quer nos humilhar, Satanás ele quer nos humilhar. Ele vem para humilhar. Assim como ele quis humilhar até Jesus, quando levou ele ali para o deserto, ali, foi usando a palavra, olha só. Quem dirá nós? Então eu fico vendo essa passagem, como viviam os convertidos. Diariamente, olha só. Diariamente eles iam se dispondo das propriedades, iam distribuindo, e no 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, olha só. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha só, meus irmãos, que ia sendo salvos. Então o maligno ele quer nos tirar do propósito de Deus na nossa vida, que é a salvação. E a salvação ela não depende de nada nem ninguém. Não é o homem que dá, não é a riqueza, não é a igreja, não é nada, meus irmãos. Não existe o termo. Eu achei um dia que existia já, mas hoje eu vejo que não existe. Não existe um termômetro, nem uma bússola movida a nada carnal que te mostra se você está indo para o céu ou não. Nada. Porque ele fala que tudo coopera para o bem. Então como tem bússola, como tem termômetro, tudo coopera para o meu bem. É sempre para mais, sempre para me levar para o céu, sempre para eu sentir mais a presença dele. Só que o maligno vem para acusar, para desanimar o crente, o servo de Deus. Porque o crente desanimado, ele não busca, o crente desanimado começa a olhar para o homem. Só que nós não precisamos, não precisamos. Jesus foi lá colocado sozinho, nu, pelado, chicoteado sozinho lá, olha só. E ainda assim venceu, mostrando para nós o que hoje, né, o seu Espírito tem a capacidade de nos preencher em todos os setores. Mas você tem que crer nisso, nós temos que crer nisso, meus irmãos. Vai depender da nossa fé, da tua fé. Por que Deus ele fala que quem dirá ao monte, levanta-te, vai, que ele vai? Como é que pôde a mulher com hemorragia, fluxo de sangue, 12 anos, a mulher tocar nas vestes de Jesus, foi curada instantaneamente, olha só. Porque ela creu ali naquela fonte do poder. Poder na igreja, poder não é o pastor, poder na religião. Poder é Deus, Ele é o mesmo. Então como é que eu venho no culto de Deus, nada acontece na minha vida? Não está certo. Negue isso, você vir na igreja e não acontecer nada. Isso não existe. Isso acontece aí na mentira. Com Jesus não, ele não é mentiroso. Por que onde é que ele passava, as pessoas eram curadas, libertas de demônio, de enfermidade, de anos de dificuldade? E se ele está passando aqui hoje, por que minha vida eu não vou sentir a presença dele? Por que eu também não vou sentir essa vontade de largar tudo e seguir a ele? Por quê? Porque eu ainda não estou vendo a ele. Posso estar vendo o púlpito, me vendo a igreja, vendo tudo, mas não estou vendo a Jesus. Eu tenho que ver a Jesus. Nós temos que ver a esse Jesus, meus irmãos. E isso só acontece através do meu comprometimento, do meu esforço. Por isso que é uma posição, é uma decisão. Senhor, a partir de agora eu quero, Senhor. Eu estou disposto, Senhor, eu quero. É um culto de libertação.
Nós todos temos que sair hoje aqui, se nós estamos aqui, temos que ser libertos. Todos temos que sair daqui libertos hoje, libertos de alguma coisa. Eu não sei por que Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui. Tem alguma coisa para eu ser liberto, alguma coisa para você ser liberto. Os irmãos estão assistindo, tem alguma coisa para nós sermos libertos aqui. E nesse momento tem que estar havendo libertação da tua alma. Se cada culto você tem que estar mais desprendido, cada culto você tem que estar mais liberto, mais cheio da presença de Deus. Mais você olhar para Deus e querer cada vez mais Ele. Não ao contrário, hoje em dia está ao contrário. Mais as pessoas vão na igreja, mais elas querem. Mas com Deus nunca foi assim, meus irmãos. E nós temos que ficar na palavra. A palavra é o nosso guia. É o nosso guia que vai nos mostrar como que Deus Ele age, como que Deus Ele faz na vida daqueles que o clamam, né? Porque sentir por sentir, eu não quero sentir arrepio, eu não quero sentir passando coisa aqui no meu lado, não quero sentir a Deus. Sentir a Deus. Ainda um pouco nós estávamos conversando aqui. Sentir por sentir, você vai sentir. Sente arrepio, não tem pessoa que vai em música e tu sente, chora, faz tudo. Bota aí o filme Rei Leão, tem pessoa que chora, meu Deus, que coisa linda. Sente tudo, mas não sente a presença de Deus. Então não é sentir, não basta sentir. É agir, é você ver a libertação. É ver a tentação da carne, você resistir. Isso é o poder de Deus. É o maligno te atacar onde você cair, você não cair mais ali naquele setor. E aí sim Deus está agindo. Não é sentir arrepio, isso é tudo, isso é ciência, isso aqui é toque. Deus não é ciência, Ele é o poder, não é assim, sentir por sentir arrepio, meus irmãos. Você pode estar sentindo qualquer coisa. Se os irmãos forem na macumba, na igreja católica, eles também estão sentindo. Pergunta, por isso que eles estão lá, porque eles estão sentindo alguma coisa. Estão sentindo alguma coisa. Então, meus irmãos, com Deus não é sentir. Deus é você ver é o poder dele. É você ver resultado na tua vida. Está vindo na igreja, não está sendo liberto, está errado, tem alguma coisa errada. Deus não está agindo na tua vida, se você não mesmo. Então você tem que se questionar, Senhor, eu estou sendo movido pelo quê? Porque sentir por sentir, todo mundo sente. Não é verdade? Você tem que ver, hoje é curso de libertação. Pensa em algo que você precisa de libertação. Pensa em algo que você precisa de libertação. Estou aqui pensando. Já estou pensando, Senhor. Você tem que ser liberto essa noite disso aí que você está falando com Deus. Meus irmãos, a maioria das pessoas que Jesus ia passando na cidade, ele não voltava não, naquela cidade ali. Era uma vez, papum, liberto. Não tem essa com Jesus, ele não precisa de Jesus, não é psiquiatra nem psicólogo, que quer que você volte várias vezes para ter resultado. Ele não é, ele é Deus, não é psicólogo, não é psiquiatra. Deus não é remédio alopático que precisa de uma semana para fazer efeito, 2 semanas, um antidepressivo demora 1 mês para fazer efeito, um antidepressivo. Se não fizer, aumenta a dose aí para ver, dá sorte se adiantar alguma coisa. Deus não é remédio, meus irmãos. Deus não é remédio, não é psiquiatra. As coisas de Deus são poder, não tem palavra. Nós vimos aqui na sua casa e nos libertar, nos dá libertação. Se o teu problema é numa área, Ele vai te ajudar hoje. Se é na família, Ele vai te dar libertação na família. Se é no medo, vai te dar libertação no medo. Se é apegado, Ele tem que te dar libertação nos teus apegos, para que você venha a buscar Ele. Porque, meus irmãos, tudo isso é a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Você acha que a nossa vontade de ir para o céu é maior do que a dele de nos botar? Ele que faz isso dentro de nós. A vontade da libertação a minha é maior do que a dele? E por que eu não estou sendo liberto? Por que eu ainda olho para um homem? Por que eu ainda não estou na disposição desses homens aqui? Qual é a minha diferença? Eu sempre pensei isso. Qual é a minha diferença para Davi, para Paulo, para esses aqui? Se isso não é a igreja católica. Igreja católica existe diferença. São Pedro, São Paulo, são isso. Estão falando que já tem diferença. Aqui o Evangelho de Deus não tem diferença, meus irmãos. O Evangelho de Deus é para todos.
Não façais acepção de pessoas, já está lá em James, Tiago. Não façais acepção de pessoas. Olha só. Por isso que escolheu uns judeus e outros gentios, e ladrão, e assassino, e pobre, e mentiroso, e mau caráter. Ele escolhe de todos, porque é para todos, meus irmãos. É para todos nós. É para todos nós, meus irmãos, o Evangelho. Por isso que eu dou testemunho quando eu entrei na igreja. Hoje eu ainda estou lutando, tenho que melhorar muita coisa, mas imagino quando eu entrei na primeira vez na igreja. E Deus já foi operando. Hoje Deus falou no meu coração, estava assim, meditando. E aí eu entendi verdadeiramente por quê. Porque eu vejo muitas pessoas falando que para Deus agir, muitas pessoas vêm na igreja e nada acontece. E aí as pessoas falam, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Já foi feito, meus irmãos. Já foi feito. Aí eu lembrei, é verdade, Senhor. Por isso que eu entrei na igreja. Quando entrei, minha vida já mudou. Na primeira semana mudou tudo. Sem eu mudar, eu não mudei não na primeira semana. Mudou tudo. Porque não é pela força nem pelo esforço, é pela graça de Deus, meus irmãos. As coisas de Deus, as mudanças, as libertações, vem pela graça, não vem pelo esforço humano. Não é por o quê? Qual é a passagem? Não é pela força, nem por violência, olha só. Não é pela força, nem por violência, meus irmãos. É pela graça, é pela abertura. Você está aberto para receber? Por isso que fala. O coração ali contrito, quebrantado. Aquele que está quebrantado, está necessitado, está aberto para qualquer coisa. Por isso que as pessoas, quando estão sofrendo, tem uma perda. A gente vê muito isso no Brasil, né? Vão ali no que lê a mão, vão no centro espírita, vão na macumba. Coitado, que as pessoas estão quebrantadas e elas vão em tudo, tentam de tudo. Infelizmente vão nos lugares errados. Mas nós temos o Deus dos deuses aqui, o maior dos maiores aqui conosco. Basta você estar quebrantado, aberto para receber o que Ele vai fazer na tua vida. Então não é o esforço, meus irmãos. O esforço vem depois, a santificação é outra coisa, aí já é outra coisa. Mas para estar vendo o poder de Deus, basta essa abertura aqui. Você está ali quebrantado para receber. E todos nós aqui não podemos perder essa oportunidade essa noite, meus irmãos. Não vamos perder. Não olha para a igreja, não olha para o passado, não olha para ninguém. Vamos olhar para esse Deus aqui, Senhor. Para Ele nos dar libertação, Porque Ele libertou a todas as pessoas que passaram. Aonde Ele botava a mão, aonde Ele passava, existia mudança de vida. Existia mudança radical de história, meus irmãos. E com crente hoje em dia não pode ser diferente. Muito mais agora que estão chegando nos últimos tempos. Muito mais agora. Não é para diminuir, é para aumentar. Porque a vinda está próxima do Cordeiro de Deus. A vinda do Cordeiro está próxima. Então eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer. Mas hoje nós temos que estar preparados, sentir a sua presença. Essa é a riqueza que Ele deixou para nós, meus irmãos. Amanhã, se vai acontecer alguma coisa na tua vida, na minha vida, eu não sei. Mas eu sei que Ele fala, na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito. A nossa morada está lá, está preparada. À medida que eu vou me abrindo, eu vou preparando também lá a minha morada. Vou preparando. E esse deve ser o nosso objetivo. Se nós entramos, mas meu Deus, é muito duro, é muito difícil. Pessoas falavam que Jesus era louco, maluco. Como é que pode? Esse cara é louco. Em um discurso desse, ninguém aguenta, tá doido? As pessoas iam embora. Mas se nós viemos até esse Deus, até esse Jesus, esse é o discurso, meus irmãos. Negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Mas eu posso fazer isso? Fica quieto, me segue. Posso enterrar o meu pai? Olha só. Não me segue, vem até a mim. Não bota a mão no arado, não olha para trás não. Porque se você olhar para trás, você já não é mais apto. Então agora Deus, Ele quer nos elevar. Eu sinto que Deus quer nos elevar para um outro nível espiritual com Ele, meus irmãos. Um nível de libertação. Quantos cursos de libertação nós não viemos? Quantas libertações nós já tivemos? Eu vejo, meus irmãos, a pessoa vem aqui com um problema, vício, não consegue ser liberto. Por quê?
Está faltando alguma coisa. Não é isso que Ele deixou para nós. Não é isso que Ele deixou para nós. E aí o crente vai desanimando. Ele vai desanimando. Por quê? Porque ele se sente enganado. Você vem na igreja, você vai na igreja, você vem na igreja. E você só vem na igreja. Mas a igreja nunca sai com você. Nunca sai com você. É para nós sairmos dessa porta aqui, os anjos do Senhor nos acompanharem até a nossa casa, até onde nós formos. E aí, à medida que isso for acontecendo, né, assim como a nossa carne almeja as coisas da carne, à medida que esse Espírito vai mudando, fazendo essa transformação, mas nós vamos almejar as coisas do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mais ela vai nos completar, mais ela vai nos dar felicidade, mais nós vamos ter paz, porque o reino de Deus, ele é infinito, ele nunca acaba, nunca acaba. As coisas do mundo têm limite, mas as coisas de Deus são infinitas, meus irmãos. Olha só. Então, é hoje, né? Se alguém aí que está assistindo tem algum problema, está triste com algum problema, hoje, não é amanhã não, não é no próximo culto não. Hoje é o dia disso acabar e nós temos a nossa felicidade, a nossa paz. Porque ele fala que nós temos que entrar no seu descanso. Ele fala, me dá o teu fardo, é pesado, né? Toma o meu que é leve aqui. Toma o meu que é leve aqui. É leve, não é pesado, meus irmãos. Não é pesado. Se está pesado, o fardo que você tem é do diabo, de Satanás. Não é o fardo de Deus, meus irmãos. O fardo do demônio que é pesado, meus irmãos. É pesado. Mas o fardo de Deus, ele é leve. Por isso que Davi fala, eu deito, logo pego o sono. Porque é suave, a presença de Deus logo pega o sono. Não é para ser pesado, meus irmãos. Não é para ser pesado. É para ser leve, para ser com prazer. Por isso que largavam tudo, as pessoas iam largando tudo mesmo, com maior amor, com maior leveza do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é leve, meus irmãos. Ele vem para nos trazer paz, tranquilidade, em meio a qualquer circunstância. Então, eu peço a Deus aqui, todos os irmãos, espero que estejam no mesmo propósito. Não que nós venhamos a ter uma falsa paz, uma falsa felicidade. Se você pede pelas coisas do mundo, você está pedindo por uma falsa felicidade, uma falsa paz que não existe, que vai acabar. Mas que nós venhamos a pedir pela felicidade verdadeira que vem dos céus, A felicidade de ter o seu Espírito dentro de nós, regendo a nossa vida, meus irmãos. Essa é a verdadeira felicidade. E ele fala, colocarei espíritos ministradores. Olha só, espíritos ministradores para trabalhar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os espíritos ministradores existem muitos na sua vida, na nossa vida. Os de Deus e os de Satanás. Ele quer colocar os dele para ministrar na nossa vida, os anjos do Senhor para ministrar na nossa vida. Não os malignos, não os demônios para estar ministrando, para estar fazendo você sentir a falsa felicidade, a mentira, que quando você tem isso você está feliz, aí acaba você está infeliz. São os espíritos ministradores do engano, do maligno, que querem colocar o engano na tua mente. Querem colocar o engano na tua mente, dizendo que precisa disso, precisa daquilo. Como é que pode, meus irmãos? Precisar de quê? Que é que nós precisamos, se não do Espírito de Deus? Que é que nós precisamos, se Ele fala que Ele é tudo dentro de nós, meus irmãos? O que é que nós precisamos? Essa é a libertação, meus irmãos. Libertação não é necessitar, é necessitar de mais nada. Então, que nós possamos entrar nesse propósito. Vamos estar orando pela vida dos irmãos aqui, toda a nossa vida. Queria continuar falando, mas chega um ponto que somos nós. Você tem que querer que o céu venha até você, meus irmãos. As coisas de Deus já estão todas preparadas para nós, tudo preparado, tudo preparado. Os anjos já estão no portão, doido para abrir o portão para vir operar, ministrar sobre a nossa vida, meus irmãos. As bênçãos de Deus, as coisas celestiais já estão todas preparadas para nós. Mas nós temos que ir e abrir esse portal para que ela venha cair sobre todos nós. E que essa felicidade, essa paz do Espírito Santo, ela venha estar reinando sobre a nossa vida. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus.
Vamos começar aqui outra live.